Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo do hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isso sem tudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e minhas irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse dia 27 de agosto, terça-feira, a igreja celebra o dia de Santa Mônica. Mônica nasceu em 331 em Tagaste, no norte da África, cristã de fé robusta, profundamente piedosa, alcançou com oração perseverante e lágrimas a conversão do marido pagão e do filho Santo Agostinho. Este, em seu livro Confissões, descreveu com habilidade a personalidade e as nobres atitudes de sua mãe, que faleceu em Roma em 387. A exemplo desta santa mulher, renovemos a nossa total confiança no poder da oração, que nos leva a viver a justiça e a misericórdia em nosso dia a dia. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus, hoje, é uma continuidade daquilo que nós meditamos ontem. Hoje, o evangelista Mateus nos apresenta um fato muito importante na vida de Jesus, onde, uma vez mais, o Senhor repreende os mestres da lei, repreende os fariseus pelas suas más condutas. O Senhor vai dar alguns exemplos para nós neste evangelho. Por exemplo, ele diz aos fariseus: vós pagais os dízimos do hortelã, da erva doce, do cominho, mas deixai todos os ensinamentos importantes da lei de Deus. Os fariseus, então, eles tinham o olhar de cobiça. Era valoroso aquilo que rendia lucro, aquilo que gerava o capitalismo, né? Mas esquecia os mandamentos da lei de Deus. A vinda de Jesus, por exemplo, modifica muita coisa, porque Jesus, ele não só fala, mas como ele realiza. E os fariseus, como nós vimos no evangelho de ontem, e esse é uma continuidade, eles acabam convertendo pessoas para o abismo e não para a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, a repreensão de Jesus para com esses mestres da lei também pode ser a repreensão em relação à nossa vida, quando nós olhamos para as coisas materiais acima da bondade, acima da presença e do amor de Deus. Às vezes, por exemplo, se eu devolvo o meu dízimo, eu acho que aquilo é mais importante do que servir à lei de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a advertência deste evangelho se aplica também a nós. Jesus, várias e várias vezes no evangelho de Mateus, chama os fariseus e mestres da lei de guias cegos, justamente porque eles não estão conduzindo o povo à santidade. Eles não estão conduzindo o povo a estar na fraterna comunhão com Deus, mas muito pelo contrário, eles seduzem o povo para também a perdição. Ficais cegos, fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. É preciso, Jesus adverte nessa palavra, olhar para si. É preciso que o homem seja primeiro o exemplo para depois anunciar ao outro. Não é isso que a gente via nos fariseus, né? Como eu acabei de falar,
a oferta do altar, como foi falado no evangelho de ontem, o dízimo do altar, é mais valioso do que evangelizar. É mais valioso do que anunciar a palavra de Deus, do que anunciar Jesus. Queridos irmãos e minhas irmãs na fé, vós devereis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Por exemplo, neste evangelho, nós vimos uma frase inusitada de Jesus: vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Um povo, vamos dizer assim, de cabeça dura. Um povo que não tinha o seu centro, seu alicerce em Deus. Embora fossem religiosos, embora até fossem conhecedores, mas estavam cada vez mais distantes de Deus. Os fariseus e mestres da lei eram guias cegos. Não evangelizavam, não anunciavam a palavra de Deus, não divulgavam, mas sim os seus egos próprios, a sua riqueza, o seu reconhecimento de sentar nos melhores lugares, de ser chamado a atenção, como se fosse de fato deuses. Uma verdadeira idolatria. Já Santa Mônica vai nos dizer, na sua pequena história que foi proclamada aqui também hoje, uma mulher de coragem, uma mulher de fé, foi responsável, pela conversão do marido, que era pagão, e também do seu filho, Santo Agostinho, uma mulher de oração, e mostra para nós que tudo pode ser alcançado pela força da oração. Santa Mônica nos ensina que se nós colocarmos a nossa confiança a serviço, se colocarmos o nosso desejo e anseio com perseverança nas mãos de Deus, Ele sempre dará a resposta que nós precisamos. Por isso ela conseguiu essa graça muito importante de converter o seu filho Agostinho e de seu marido, que era pagão. Que Santa Mônica possa rogar por nós, possa interceder por nós, que nós também possamos ter essa plena convicção de confiar em Deus. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um. E amanhã cedo nos encontramos, se assim Deus nos permitir. Assim seja. Amém.